Quem chega à concentração de fé e milagres vem com a vida destruída e anos de sofrimento. Antes de chegar à igreja era pessoa extremamente nervosa, muito doente, até desequilibrada, se quer que lhe diga. Muitas vezes não dava atenção à família, porque muitas vezes chegava o meu marido que tinha que arranjar as coisas em casa e eu com 3 filhos pequeninos, porque não me conseguia pôr em pé muitos dos dias. Foi assim que eu cheguei à Universal, com 49 quilos e com angioma de fígado. Eu tinha uma dor que se alojou numa costela e já estava assim há uns 2, 3 meses. Fui ao médico, fiz tratamento e nada resultava. E cada vez era pior. Fiz as análises e não acusava nada e a dor estava cá. O que é que uma jovem pensa de viver num inferno em casa? Casar. Casando seria a solução da vida, a minha vida. Eu casava e construía uma família. Com o seu Carlos? Com o meu marido. E então, ele foi o seu primeiro e único marido. Muito sofrimento? Muito sofrimento. Como é que era o casamento? O meu casamento era todo destruído. Meu marido, se eu já tinha passado muito na minha infância, se o meu pai já tinha tentado o suicídio, se mais tarde eu tive uma filha, a minha filha tentou, o meu marido fez a nossa vida no inferno, porque o meu marido era mais agressivo ainda que o meu pai. Mas aqui, nas reuniões de domingo, vêm as suas forças renovadas através da palavra que alimenta o espírito e das orações feitas para todas as áreas da vida. E diante da autoridade do Espírito Santo, nem o mal permanece, nem uma doença permanece, nem o mal, em o nome do nosso Senhor Jesus. Vai embora todo o sofrimento, vai embora toda a doença. Vida financeira, família, vida sentimental, libertação espiritual, renovação interior, saúde e batismo com o Espírito Santo. São 7 orações feitas todas as semanas, que têm provocado transformações incríveis na vida daqueles que creem. Eu para já fui curada na altura. E ainda há pouco tempo o meu marido apareceu de repente assim com uma dor no joelho e começou a coxear e pôs a água, foi para o quintal e depois à noite eu perguntei-lhe: a tua dor do joelho? Olha, nem nunca mais me lembrou. É verdade. Foi curado. Funciona este tratamento? Funciona, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Eu disse, não, então mas se eu tenho o médico dos médicos, o remédio dos remédios, por que não usá-lo? Comecei a beber água com esse propósito, a ungir com a água no local da dor e, por incrível, e pela benção de Deus, não tenho mais nada, estou curada. Funciona esse tratamento? Funciona e aconselho a todas as pessoas a usarem com fé. É a nossa fé e que funciona. Que Jesus me abençoou, me restaurou o meu casamento e cobrou mesmo a maldição, mas cobrou completo. Cobrou no casamento, cobrou já no casamento da filha, porque eu tenho a minha filha casada e abençoada. Cobrou na vida financeira, que de uma vida de sempre pedir emprestado, eu hoje sou dona de loja. Então, hoje eu tenho paz, eu sou alegre, eu sou feliz. Eu vivia amargurada e triste uma vida inteira. Concentração de fé e milagres todos os domingos às 9h30, com as 7 orações. Participe no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Olá, muito bom dia a todos, que Deus os abençoe. Estamos juntos novamente com mais um programa Não Desista. Você que tem vivido momentos difíceis na sua vida e às vezes pensa que não vai conseguir, que não vai aguentar, não vai suportar mais tantas aflições, saiba que existe uma saída para você. Tem uma saída, tem uma solução e nós estamos aqui na programação exatamente para mostrarmos a todos vocês que por maiores que sejam os seus problemas, você pode se ver livre de toda e qualquer dificuldade, situação que estiver na sua vida. Você vai acompanhar no programa de hoje depoimentos de pessoas que venceram a depressão, pessoas que tiveram suas vidas mudadas, transformadas, pessoas que estiveram numa situação crítica, mas através da fé elas conseguiram vencer. Se houve solução para elas, também existe solução para você. Há uma saída para a sua vida.
Há uma solução para você que está aflito, angustiado, deprimido, você que passa as noites em claro, você que tem tomado medicações fortíssimas, você que já vem se tratando há tanto tempo com especialistas, mas por mais que você faça os tratamentos, você não tem visto resultados. Saiba, minha amiga, meu amigo, que quando os recursos humanos se esgotam, então aí entra o poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta quando existe a ação da fé. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da programação. Mas saiba de uma coisa, se você está aflito, se você está a viver uma luta muito grande, se você precisa de uma oração, fique conosco aqui nessa programação, porque o que vamos falar vai te ajudar imensamente, tá bom? Temos a nossa central de atendimento, os pastores já estão apostos, já estão prontos para receber a sua chamada. Temos ali a imagem já, o pastor Maione, que já está atendendo as pessoas que necessitam de um apoio espiritual. Caso você queira, já entre em contato conosco agora, é o 21 034 60 99. Caso você queira um atendimento nesse momento, quer incluir seu nome para oração, nome de um familiar, é só você ligar nesta hora. E se quiser mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, você poderá enviá-la nesse instante, é o 91-861-7038. A sua mensagem será lida, vamos respondê-lo, tá bom? Vamos entrar em contato com você. É só mandar a mensagem 91-861-7038. Não apenas aqui de Portugal, mas você que nos acompanha em qualquer lugar da Europa, você pode entrar em contato conosco. Nós vamos colocar uma matéria agora que fala sobre a depressão, uma doença incapacitante de extrema pressão mental. Veja só os dados que vamos mostrar, veja os efeitos, os sintomas que vêm da depressão e que tem feito tanta gente sofrer. Acompanhe. Chamam-lhe de doença do século e é de facto a patologia que mais afeta a humanidade. A depressão designa-se como uma doença que afeta o lado emocional de uma pessoa, expressa-se por uma profunda tristeza, baixa autoestima e perda de interesse generalizado por tudo o que a rodeia. Oscilações de humor e pensamentos, um rodopiar de sentimentos que culminam, muitas das vezes, em atitudes suicidas. Em Portugal, a doença está bastante presente. Eu sou médico, portanto conheço muitas pessoas com depressão. Quais são as principais causas? Provavelmente é a vida do dia-a-dia, da agitação, etc. A pressão social, a pressão no trabalho? Sim, também. Tem a noção que a depressão é uma das patologias que mais afeta os portugueses? Sim, por acaso tenho. Sei que há muita gente que sofre de depressão e que é difícil de curar, e não sei tão pouco se chega a ser completamente curado ou se simplesmente os sintomas e o estado depressivo se acalma. A depressão sempre surge após acontecimentos negativos e por entre um vasto leque de razões destacam-se os problemas financeiros, a falta de emprego, as dívidas, o aperto financeiro e a pressão no trabalho, mais conhecido por burnout. Um funcionário desmotivado nunca será empenhado em nada que faz, uma pessoa sem perspectivas de vida, sem coragem para arriscar, dificilmente encontra um emprego e sem uma vida financeira equilibrada, a mente também se deterioriza. Se sofre ou conhece alguém com depressão, acompanhe o programa de hoje e aprenda a dar a volta a tudo isso, até porque a solução está assim ao alcance de quem quer ter uma vida plena e livre de patologias ou problemas. Você pode ficar livre desse problema que afeta imensamente a sua vida. Quantas coisas você deixou de fazer, quantas coisas você deixou para trás. Não é? Você antes gostava de estar com a família, de estar com os amigos, você gostava tanto do seu trabalho, de estudar, e você perdeu o prazer por tudo isso, porque hoje você está com depressão. Mas eu quero que você saiba que existe cura para a depressão, claro, não com medicação. Obviamente as medicações vão ajudar o depressivo, mas curá-lo não com tratamento. Mas
lógico que é importante que cada pessoa procure o seu médico, que cada pessoa tenha acompanhamento médico. Porém, a depressão, ela precisa de o apoio espiritual. O depressivo precisa de algo mais para se ver livre da situação, porque às vezes ele tem um apoio da família, dos amigos, às vezes ele tem um tratamento médico, mas ainda assim não consegue vencer. Então ele precisa de algo a mais. Esse algo a mais é exatamente Deus. É Deus quem muda um quadro depressivo. É Ele quem tira a pessoa desse fundo de poço. Nós podemos comparar a depressão a um buraco muito profundo em que a pessoa cai e ela tenta com todas as suas forças sair e não consegue. Ela grita, ela se esforça ao máximo para sair do buraco e não tem forças, não consegue. Suas forças são pequenas para que ela saia daquela situação. E às vezes há pessoas que aparentemente estão bem, mas só aparentemente, porque interiormente elas estão destruídas, elas estão arrasadas. Após uma notícia triste, após o término de um relacionamento, após uma traição, após uma injustiça sofrida, ou às vezes a depressão chegou sem nenhum problema aparente, você estava bem, não é? Você estava levando a sua vida normalmente, trabalho, família, tudo estava correto, tudo estava indo bem. Mas de uma hora para outra você passou a ficar triste, a perder o ânimo para fazer as coisas, você começou a ficar prostrado, desanimado, e quando você se deu conta da situação, você já tinha chegado aí a uma condição muito difícil, muito ruim. É assim que muitas pessoas têm vivido. Mas você vai sair dessa, você vai sair dessa situação e nós estamos aqui para te ajudar. Quer a nossa ajuda? Então você já pode agora nos contactar de qualquer parte de Portugal, onde quer que esteja chegando a nossa programação. 21 034 6099, ou você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 91 861 7038. Nós daqui a pouco voltaremos à nossa central de atendimento e o pastor Maione vai divulgar alguns pedidos que estão chegando a nós, tá bom? Quando você der o seu nome para oração, se você não quer que fale o seu nome aqui no ar, você pode pedir para quem vai te atender, olha, eu quero oração, mas não quero que fale o meu nome, ok? Nós temos aqui nos nossos estúdios o Luiz Correia, que também foi viciado, tomou muitos ansiolíticos, usou muitos ansiolíticos para dormir, tinha problema de saúde, e ele vai relatar um pouquinho da sua história. Luiz, tudo bem? Tudo bem, bispo. Então, você sofria com problemas de insônia, o que mais? Como é que era a sua vida? Bom, senhor bispo, primeiramente quero dizer que eu vim até à igreja derivado a um problema que eu tinha na coluna. Entretanto, anterior a esse problema, também já tinha o problema do vício. Então eu vim, não foi propriamente pelo vício, porque para mim o vício era considerado normal. E eu dava-me com pessoas que também eram viciadas, então para mim aquilo era um meio normal. Eu vim mesmo pelo problema de saúde. Foi isso que me trouxe até à igreja. E o problema de saúde era problema na coluna? Era um problema grave na coluna, que me impedia de fazer toda e qualquer atividade mais simples que ela fosse. Desde pegar o filho ao colo, desde jogar futebol, exercer a minha atividade profissional naquela altura. Então era algo que me impedia de fazer coisas que são consideradas básicas, não é? E isso fez com que eu entrasse num estado de depressão. Bom, você chegou em estado de depressão. Você não podia exercer suas atividades no seu trabalho, né? Sim, senhor. Você não podia praticar exercícios, convívio com a família foi bastante prejudicado. Foi, bastante. Bastante porque eu comecei a refugiar ainda mais no álcool. Ou seja, além do estado depressivo que eu já vivia, além do problema de coluna que eu já tinha, o estado do vício agravou também. E isso originou, eu não estava a trabalhar, que as contas avolumassem, que ficassem contas atrasadas por pagar, criou conflitos no casamento, originou também problemas no meu casamento. Então envolveu a família toda por completo. Bom, aí você, quando você fala da depressão, né? Você caiu em depressão. Como é que foi esse período de depressão? Ele durou muito tempo? Como é que foi? Durou ainda 1 ano e tal, 2 anos, sim, senhor. Chegou a buscar ajuda médica? Cheguei. Inclusive eu andei a tomar ansiolíticos, como o senhor referiu no início. Tomei também outro tipo de comprimidos
para complementar, diziam os médicos, com o ansiolítico. No fundo era para eu poder dormir à noite, porque eu não conseguia dormir à noite, a não ser que tomasse os remédios umas horas antes. Só que é que isso originou também a dependência e o vício dos remédios, porque eu comecei também a tomá-los durante o dia. Ou seja, não aquelas horas anteriores à hora de ir para a cama dormir, mas também durante o dia, porque foi se tornando viciante. Foi algo que eu, era de manhã, de tarde, de noite, eu tomava. Agora, sobre esses ansiolíticos, né? Bom, você tomava essa medicação para ter um controle emocional, obviamente. Sim, essa ansiedade que você tinha, como é que era? Como é que você vivia? Eu vivia angustiado, eu vivia triste, eu vivia preocupado com o amanhã. Como é que vai ser amanhã? Tenho contas para pagar, não estou a trabalhar. Eu estava de baixa médica, mas a baixa médica nunca chegava a tempo e horas. Às vezes chegava a receber uma baixa médica 2 meses depois, mas eu já tinha as contas do mês anterior para pagar. Então tudo isso foi criando um bolo, aumentando o vício, aumentando a depressão. Apesar dos ansiolíticos, o estado clínico deteriorava-se e não melhorava. Envolvendo família, porque entretanto também a minha esposa pensou em separar de mim por causa do vício e do álcool, ou seja, eu já havia pouco dinheiro em casa e o dinheiro pouco que havia eu gastava no vício, então ela chegou ao ponto de querer separar de mim. Quer dizer, e na altura você tinha quantos filhos? Tenho um filho. Tem um filho. Bom, quer dizer, a situação só complicava, né? Só piorava cada vez mais. Sim, senhor. Você não via as coisas clareando na sua frente. Pelo contrário. Agora chegou o momento da esposa já não estar aguentando aquela situação e aí falar em separação. Quer dizer, eu acredito que nessa hora, tudo que você não precisava naquele momento para complicar mais ainda a sua situação, era ouvir isso da sua esposa, né? Porque aí, como é que você ia ficar agora, sem a sua família? Quer dizer, acredito que aí tenha piorado mais ainda, né? Bastante, Sr. Bispo, porque nessa altura até ela não falou diretamente comigo. Ela foi falar com a minha mãe, ou seja, foi um assunto que começou a envolver também outras partes da família. E a minha mãe é que veio ter a conversa comigo que ela se queria separar de mim e que não tinha tido a coragem, de falar comigo diretamente. Então foi falar com a minha mãe, dizer: se o Luís não parar dessa forma, eu vou-me separar dele. Porque no fundo aquilo que eu vivia, Sr. Bispo, fez com que o Estado, ao tomar os remédios, parece que supostamente era para melhorar, mas agravou a situação. Agravou o meu estado psíquico, o estado emocional, agravou a minha relação com a minha esposa, agravou a situação de dívidas que se foram instaurando. Foi tudo um bolo que chegou a fazer pensar o que é que eu ando aqui a fazer. Bom, houve pensamentos de tirar a vida, Luís? Tirar a vida não, Sr. Bispo, mas houve o pensamento, como eu falei para o senhor agora, do que é que eu ando aqui a fazer. Ou seja, é um princípio também, não é? É um princípio. É um princípio, não chegou lá, mas é um princípio. Você estava, na verdade, você estava caminhando, né, para uma tentativa ou um pensamento mesmo de morrer. Sim, senhor. Porque se você não procurasse ajuda espiritual, a pressão ia aumentar tanto que ia chegar uma hora que você não ia aguentar. Você ia chegar ao limite das suas forças. Porque mesmo se arrastando, você vinha suportando os problemas. Mas é isso que a pessoa tem que entender. Por exemplo, você que está em casa agora nos acompanhar a programação. Você vem aguentando com todas as suas forças. Você vem se arrastando, não é isso? Você se arrasta há anos, sofre, você já não sabe mais o que fazer, você vem sobrevivendo. Você é aquela pessoa, aliás, até é uma expressão até forte, mas muitas pessoas estão vegetando. Essa é a grande realidade. Já viu aquela pessoa que está no estado em que ela não tem reação mais, em que ela está viva, mas parece que está morta, ela não consegue mais reagir? É assim que muitas pessoas estão interiormente. Quer dizer, dentro delas é como se estivessem mortas para a vida, mortas sem esperança, sem perspectivas de dias melhores, não é? Você perdeu aquela força que você tinha antigamente. Você se levantava pela manhã já animado, vou vencer, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, hoje eu vou lutar por aquilo que eu quero. Você não é mais essa pessoa. Então, quando você se olha no espelho hoje, você se vê uma pessoa estranha. Você diz: esse não sou eu. Essa mulher não sou eu não era assim. E é verdade. Aquela pessoa que você vê no espelho hoje é uma pessoa diferente. Sabe por quê?
Porque o seu interior está diferente. O que mudou foi dentro de você. Então, essa tristeza está hoje afetando a sua vida no todo. Afeta o trabalho, afeta a família, fisicamente, afeta a saúde. Tem pessoas que tinham uma aparência jovem, depois que caíram na depressão, elas envelheceram fisicamente, porque a tristeza da alma abala o corpo, afeta a saúde. Tem muitas pessoas que adquiriram problemas de saúde que elas não tinham, mas foram surgindo vários problemas, porque cientificamente, comprovadamente, a maioria das doenças são psicossomáticas, ou seja, elas são resultado de vários sintomas do corpo, várias reações do corpo, da alma. Então, vem doenças, vem enfermidades que a pessoa não tinha, porque um organismo debilitado pela angústia, pela tristeza, pela depressão, esse organismo, obviamente, não vai resistir, às vezes, ao ataque de algumas doenças, alguns vírus, bactérias, etc. Porque a pessoa está fraca, não tem ânimo para nada. Então, o estado de espírito. Então, observe a sua vida. Verifica a sua condição hoje, como você está hoje. Olha só a sua situação, mas tem jeito para você. Tem jeito. Você pode sair dessa situação. Daqui a pouco, Luiz vai contar como foi que ele encontrou a solução, porque ele encontrou a solução. Hoje ele é outra pessoa, a vida dele hoje é outra, e ele já vai falar dentro de instantes. Nós temos a nossa central de atendimento, vou retornar agora ao pastor Maione. Ô, pastor Maione, quais são os pedidos que estão chegando aí na nossa central? Bom dia. Bom dia, bispo, bom dia a todos. Eu tenho aqui a Paulina de Barreiro, ela pede oração pela saúde do seu irmão, que se encontra hospitalizado. Temos a Suzana também, da Pontinha, que pede oração pela vida conjugal. E temos também a Dulce de Alverca, que tem problemas espirituais e pede oração para o seu livramento. Temos várias pessoas que têm ligado, e você que nos acompanha agora e, como o bispo falou, sofre com esses sintomas de depressão, você pode ligar, caso você tenha recebido nosso material que fala sobre depressão. Enfim, se você tem alguma dúvida a respeito desse tratamento que temos realizado, você pode ligar agora para o 21 836 8008, onde nós temos esse plantão do SOS, e vamos continuar aqui pelo dia todo realizando esse atendimento, tirando dúvidas, orientações, enfim, anotando o seu pedido de oração também. Muito bem, então daqui a pouco, ao final do programa, nós teremos esse momento da oração em favor de todos vocês. Bem, pastor Pedro aqui no programa também está recebendo mensagens pelo nosso WhatsApp, é o 91-861-7038. Pastor Pedro, bom dia. Bom dia, bispo, bom dia a todos. Tem um pedido que diz assim: depois da morte da minha mãe, nunca mais tive tranquilidade. Não consigo dormir. Penso nela o dia todo. Há 3 meses que tenho dificuldade em concentração, que me traz distrações ao trabalho e me prejudica muito. Já fiz tantas coisas que me disseram para amenizar a dor. Ando em baixa e não sei o que fazer para superar esta perda. É uma amiga, bispo. Pois é, né, pastor Pedro? A perda de um ente querido já é muito difícil, principalmente a perda de uma mãe. E ela foi recente, há 3 meses, né, Sim, senhor, que a mãe morreu, não é isso? É isso mesmo, bispo. Quer dizer, é a pessoa que a gente mais sente. E é natural que você precise desse apoio, desta ajuda, como você está vendo aqui no programa, através dos testemunhos, nós podemos te ajudar. É um processo de recuperação, uma readaptação na sua vida mental, emocional, e você vai precisar de apoio. Não é o medicamento, às vezes não é a companhia das pessoas que estão ao seu entorno, mas é essa transformação interior, é a força de Deus na sua vida. E fé você tem, querer você quer, mas o que falta para você é essa direção. Então ainda hoje nós estaremos de plantão durante todo o dia, tanto no Templo Maior, como em todas as igrejas universal, e se você nos procurar, certamente você ficará mais forte e terá como ir em frente superando. Porque se a sua mãe pudesse, com certeza, te dar um conselho agora, é isso que ela falaria para si. Busque essa força para você seguir com a sua vida em frente. Nós temos o testemunho do Gelson,
Nós vamos saber agora da história dele. O Gelson sofreu com depressão devido a um trauma de infância. Um amigo suicidou-se e ele tomou conhecimento disso. E após o suicídio desse amigo, tudo piorou para ele. Veja só essa história. Enquanto novo, tinha por volta de 4 ou 5 anos, fui abusado pelos meus primos. Então já cresci com aquela dor dentro e com aquela vergonha, porque eu sabia que se contasse, que se para uma mulher é difícil, para um homem então é mais vergonhoso no meio da sociedade. Eu saberia que ia crescer, se as pessoas soubessem, eu saberia que ia crescer cheio de problemas, cheio de vergonha, e fui-me fechando, que fui crescendo fechado e tinha poucas amizades porque eu tinha medo que alguém descobrisse o que ia acontecer. Então cheguei à fase adolescente, assim dizendo, tinha um único amigo que era muito perto, mas mesmo muito perto de mim, e que, passado alguns anos, ele acabou por suicidar-se. Isso aí foi a gota d'água e, para mim, foi pior do que tudo. Foi quando eu fiquei completamente vazio por dentro. Eu senti-me bastante culpado, porque ele havia desabafado ligeiramente comigo. Eu é que não fui a fundo, não perguntei se ele precisava de ajuda, só porque eu só queria a ajuda dele. Então, quando me disseram, não, o teu amigo suicidou-se e tal, e morreu, foi a gota d'água, fiquei sem chão. Porque eu não só errei com um amigo, mas também tinha acabado de perder um amigo. Assim que ele faleceu, assim que ele suicidou, foi tudo por água abaixo. O pouco que eu tinha, o pouco que eu consegui, assim dizendo, aguentar, foi por água abaixo depois disso, porque eu senti-me super culpado. Eu senti mesmo como se a vida dele estivesse nas minhas mãos. Então, por mais que não parecesse, cá fora, a depressão estava dentro de mim e era uma depressão grande. Passou pela minha cabeça suicidar-me. Mas como um amigo foi por essas razões, isso para mim estava fora do baralho, mas houve tentativas. Só que logo, quando assim ficavam as coisas mais sérias, eu disse, não, acho que estou longe demais. Acho que ainda consigo aguentar um pouco. Mas por dentro estava mesmo mal. Era para mim a única solução, mas por vergonha e também por achar a cobardia, não levava a minha vida. Era a única coisa que segurava, o facto de deixar cobarde levar a vida, porque senão acho que também teria ido pelo mesmo caminho. Eu cheguei à Igreja Universal através da minha mãe. Ela também tinha passado por um momento difícil, o qual ela entrou numa grande depressão, porque teve vários membros da família dela, inclusive a mãe, que está noutro país, faleceu e ela, como não estava lá, não conseguiu dar apoio, sentiu-se super mal. Então entrou numa depressão que duraram 2 anos. Ela só ficava na cama, só ficava em casa, e se estivesse em casa acabava sempre por começar a beber, depois adormecia. E quando ela mudou, eu fiquei curioso, porque é que ela mudou. E aí eu lembrei-me, se curou a minha mãe daquela depressão, então a mim também vai me dar um conforto. Assim que cheguei, fui muito bem recebido, o pastor veio falar comigo, fui conhecendo melhor como curar o meu interior, como me conhecer de verdade, não pelos padrões da sociedade, mas como me conhecer de verdade. E quando o Espírito Santo chegou, foi um ponto de viragem. Literalmente, as coisas estavam boas, mas quando o Espírito Santo chegou, as coisas mudaram de uma forma ainda melhor. O que às vezes me era turvo, começou a ficar nítido. Os planos de Deus começaram a ficar nítidos para mim. E daí para a frente foi outra coisa. Tenho a minha esposa, tenho a minha filha, eu e a minha esposa temos casa própria, temos carro próprio. Deus deu um projeto e esse projeto está a avançar, graças a Deus. E eu posso dizer que eu só tenho isso tudo, graças ao Espírito Santo. Bem, ele teve a sua vida mudada, o Gelson saiu da situação na qual ele se encontrava, hoje ele é um novo homem. Nós temos a senhora Cacilda, que está conosco também, e ela vai falar por Skype, ela sofreu também com depressão e chegou a pensar em cometer o suicídio. Senhora Cacilda, bom dia para a senhora. Bom dia, senhor Bispo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. A senhora então sofreu com depressão e foi durante quanto tempo? Durante aí uns 15 anos. 15 anos. E como é que começou essa depressão e como é que foi?
O meu marido se ausentou para um país, para a Suíça, e a ausência dele me deu muita tristeza, comecei a ficar triste e não assumia aquela ausência dele, não me adaptava. E aí um dia fui ao médico e fiz um exame à cabeça e pus uns nervos. Aí comecei a fazer tratamento, comecei cada vez mais, dia após dia, comecei a tomar calmantes, antidepressivos, tomava muitos por dia, aí comecei até a engordar, aumentei 20 quilos e a tristeza cada vez era maior, comecei a ficar sem capacidade para trabalhar, dependia do meu marido, depois os medicamentos eram bastante caros, alguns até vieram de Espanha, e eu tinha que pedir dinheiro aos meus pais porque o ordenado ele não dava. Comecei a ter problemas no casamento, não queria saber dos filhos, não dava atenção a eles, me refugiava muito nas traseiras da casa, eu me enfiava muito na cama. Eu precisava mesmo 2 vezes ao dia de descansar porque o cérebro não aguentava. E era assim o meu dia-a-dia. Eu gritava às vezes sozinha, pedia a Deus que me desse a morte, achava que não tinha solução. Então eu aí comecei a pensar no suicídio. E tentei algumas vezes, o pensamento era ir para um poço, eu me tranquei no fundo da loja, o meu marido não sabia de mim, foi para a terra perguntar pensando que eu tinha ido para o poço que estava lá, e aí era assim, era um caos, o meu dia-a-dia era um sofrimento. E só pensava na morte, era a minha solução, achava que era a solução, mas aí pensava nos filhos e aí parava. E cada vez o problema se agravava mais, eu cheguei até a perguntar em outros lugares ajuda, mas cada vez o problema era maior e já não tinha razão para viver. E era assim o meu dia-a-dia durante esses 15 anos, sofri assim. Com esses problemas todos, não vendo solução em lado nenhum e o problema cada vez era maior. Certo. E aí vinha esses pensamentos de morrer, de tirar a própria vida. Então, tudo com a ausência do marido. A senhora estava só e aí, pressionada pela solidão, pelos problemas, a senhora então se entregou a essa depressão. Agora, a senhora falou em pensar em suicídio. Agora, a senhora chegou a tentar o suicídio? Não, eu saía com aquele pensamento para ir me deitar num poço, só que eu parava. O pensamento vinha nos filhos e eu parava e não cheguei a tentar mesmo. Não cheguei a fazer o ato. Mas pensava. Senhora Cacilda, quando foi que a senhora se libertou dessa depressão? A senhora tomava medicações, como a senhora falou, medicações caras, algumas medicações vinham da Espanha. Como é que a senhora conseguiu, como foi que a senhora venceu a depressão? Alguém me falou do centro de ajuda e eu cheguei até cá e ouvi, na altura, o homem de Deus a falar que havia uma solução para mim, e eu comecei a fazer as correntes de libertação e aos poucos eu me libertei. Eu, quando dei por isso, já era uma pessoa mais alegre, já não tinha aquela tristeza tão funda e acabei por tirar a medicação, já não precisar dela e tirei a medicação. Hoje eu vivo sem nada. Como está a sua vida hoje? Hoje, graças a Deus, eu não dependo de comprimido nenhum. Eu não dormia, mesmo com a medicação, cheguei a um ponto de não dormir. E hoje, graças a Deus, eu durmo, a tristeza foi embora, eu hoje, no lugar da tristeza, tenho alegria. Eu queria morrer, hoje eu quero viver, e hoje tenho o prazer de viver, hoje sinto a alegria de ir em frente e com a vida, com a família, hoje sou uma nova pessoa. Muito bem. A senhora chegou em qual centro de ajuda, em que parte de Portugal? Na altura em Coimbra, porque em Viseu não tinha. Cheguei a ir a Coimbra, mas era longe e só naquele dia não fazia como deveria fazer. E falhei alguma vez, me ausentei e não fui. E na altura que abriu aqui em Viseu foi quando comecei mesmo a sério a levar a aprender na fé e a lutar contra aquele problema que eu estava a passar.
Muito bem. Então, aí em Viseu, nós temos o endereço aí no vídeo, Avenida Doutor Antônio José de Almeida, sem número. Dona Cacilda, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a senhora, tá? Muito obrigada. Igualmente. Bom dia. Senhor Bispo. Bom dia. Bom, retornando aqui ao Luiz. Então, Luiz, depois de sofrimento, a esposa que queria já sair de casa, queria se separar, e ela contou isso para sua mãe, que não queria mais ficar com você. Agora, me diga uma coisa, hoje sua vida eu sei que é mudada, transformada, e você iniciou o seu testemunho dizendo que chegou ao Centro de Ajuda Universal para ser curado da coluna. Além dessa cura da coluna, você conseguiu a cura para a depressão? Sim, senhor, Sr. Bispo. Se o senhor me permite, eu queria ressalvar aqui uma situação. Eu tentei ajuda em vários lugares antes. Eu fui a especialistas, eu fui a psiquiatras, eu andei a ler livros que supostamente falam do equilíbrio, da pessoa ter uma vida equilibrada. Enfim, eu tentei de tudo. Só que é que eu não consegui encontrar. E foi só quando cheguei à Igreja Universal que eu realmente fui direcionado para algo que pode mudar e que mudou a minha vida. E muita gente chegou, que me conhecia antes e que me conheceu depois, chegou a dizer: ah, não, mas isso foi tua força de vontade. Pois é, mas a força de vontade eu já tinha antes. A força de vontade já eu tinha antes. Eu corri esses lugares todos porque eu tinha disposição para resolver o meu problema e queria resolver o meu problema. Só que é que eu não consegui. Então foi só quando cheguei na Igreja Universal que eu resolvi esse problema. Eu vim porque a minha esposa me convidou várias vezes, porque ela já conhecia o trabalho da Igreja. Só que é que eu tinha sempre aquele pensamento de preconceito. Via com maus olhos a Igreja Universal. Só que é que eu cheguei a um ponto que eu pensei assim, bom, eu já fui a tanto lugar, não tenho nada a perder. Aquilo que eu tentei, que eu podia fazer humanamente falando, eu fiz. Então eu vou dar uma oportunidade, vamos ver, eu vou lá. Se der certo, deu. Se não der, e foi isso que eu fiz. E valeu a pena? Muito a pena, senhor. Muito a pena. Eu, 1 mês e meio depois de ter chegado na igreja, eu fui curado do problema que eu tinha na coluna aqueles anos todos, através das correntes de terça-feira. Depois, pouco tempo depois, eu, através do impulsionar da fé, daquilo que nós recebemos nas palestras, daquilo que recebemos nas reuniões, eu assimilei essa fé para mim. Então eu consegui também deixar os ansiolíticos. Eu fiz um propósito com Deus e eu consegui dormir e vencer o vício e a dependência, porque já era uma dependência dos ansiolíticos. E depois, mais tarde, então, consegui também vencer o vício através da palavra de Deus, que me fez entender para eu ter uma ligação. Tudo aquilo que Deus já me tinha dado e beneficiado, eu poderia ter muito mais, mas teria que ter uma ligação mais forte com Ele. Então eu teria que abdicar desse vício e foi isso que eu fiz. Hoje você está liberto da depressão, como é que está? Sim, senhor. Durmo sem medicação. Sem vício? Sem vício. Família, como está? Unida. O casamento é ótimo. E sinto-me realizado profissionalmente também. Então foi embora a depressão, foi embora as doenças, problemas na família, hoje tudo mudado. Tudo mudado, Sr. Bispo. Muito bem. É isso que Deus quer e pode fazer também na sua vida. Claro, Ele só faz na vida daqueles que recorrem a Ele. Querer te ajudar, Deus quer, mas Ele não pode te forçar. Ele não pode obrigar uma pessoa a buscá-lo. Não é? Você acompanha os programas. Nós mostramos aqui os testemunhos, os depoimentos. Agora, você tem que avaliar, tem que pesar se vale a pena ou não você chegar a uma universal. Não é? Eu garanto uma coisa a você. Quando você participar de uma reunião, você vai, já no primeiro instante, já vai perceber algo diferente. Você já vai perceber que não é como você imaginava ou como diziam para você, que falavam mal e você, então, guardou aquilo. Quando você entra numa universal, você vai dizer assim, olha, aqui não é o que dizem, aqui é um lugar de paz, aqui eu me sinto bem. Já no primeiro momento, você vai se sentir bem. Então, se ninguém tem tido condições de te ajudar, você já foi a vários sítios à procura de um socorro e não alcançou, nós podemos te ajudar, porque fomos também ajudados. Nós podemos orar por si e, com certeza, essa situação em que você se encontra vai mudar. Procure uma universal. Nós temos vários templos espalhados por Portugal e toda a Europa. Caso você queira saber da morada mais próxima, você pode ou entrar no site que aparece aí na sua TV,
ou você pode ligar também ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Não é? Nós temos o WhatsApp que fica à disposição de todos. Você vê aí, por exemplo, o nosso cenáculo em Vila Nova de Gaia, vários cenáculos espalhados no Porto também, toda parte. Há aí o cenáculo do Porto, você que é do Porto, e há vários cenáculos, há vários templos da Universal espalhados por todo Portugal, para você receber o socorro, a ajuda, para você receber a solução desse problema que afeta a sua vida. Aí o Templo de Alverca, enfim, onde você chegar, a Ilha da Madeira, o nosso cenáculo no Funchal, não é? Então, onde você chegar, você pode procurar aí na Universal a solução, aí o cenáculo da Madeira. Um abraço a todo o povo da Madeira, aí o antigo Cinema Império, né? O nosso templo aí na Alameda do Afonso Henriques 35, e o nosso templo maior, vamos mostrar, aí está o nosso templo maior, que fica aqui na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, nesse local em que nós temos orado pelas pessoas. Se você quiser minha ajuda, eu estou aí nesse templo, você pode me procurar, tá bom, Bispo Domingos Siqueira? Pode me procurar, e eu quero dar assistência para você, juntamente com os meus companheiros, Pastor José, Pastor Pedro, que está aqui na programação. Nós estaremos ali, Pastor Pedro, num plantão aí no Templo Maior. Enquanto nós falamos, está aí as imagens do Templo Maior. É nesse local, Pastor Pedro, que nós estamos todos os dias dando assistência para as pessoas. Todos os dias, desde as 7 da manhã até as 21 horas, você pode nos procurar ainda hoje, porque há problemas que realmente a pessoa não pode esperar, Bispo. Não espere mais não. Hoje ainda, você pode procurar ou ali no nosso Templo Maior ou qualquer templo da Universal. Os nossos pastores estão à sua inteira disposição, tá bom? Bem, vamos então agora a uma matéria que fala da grande concentração de fé e milagres. É aqui, no Templo Maior, que todos os domingos milhares de pessoas vêm à procura de uma vida melhor. Chegam aqui deprimidas, com o casamento arruinado, vida financeira fracassada, saúde debilitada e cansadas pelos anos de sofrimento. A minha vida era um terror, doente, depressiva, não tinha vontade de viver. Tinha de mioma, tinha quistes, tinha muitos problemas de ossos, que era reumatismo atroz, não tinha alegria para tratar do marido, nem dos meus filhos. O que é que eu estava cá a fazer? Sofria de depressão crónica e doenças de cabeça mesmo. O meu negócio não andava para a frente, o meu casamento estava uma miséria. A depressão não é ausência de pessoas ou ausência de coisas materiais. A depressão vem pela ausência, a pessoa se deixa tomar pelo problema que aflige a sua alma, ela se deixa dominar por aquela situação, porque todos enfrentamos lutas, momentos difíceis de dor, não é? Mas quando você confia em Deus, você vence. A concentração de fé e milagres acontece todos os domingos às 9h30 e é a primeira reunião da semana que tem por objetivo renovar as suas forças interiores para que você tenha capacidade para enfrentar todas as dificuldades do seu dia-a-dia. Eu comecei a ver que ali que era o meu lugar, que ali que Jesus estava comigo. E quando eu recebi então o Espírito Santo, foi a coisa mais valiosa na minha vida. Ele tirou a depressão, os medos, a ansiedade, as tristezas, as dúvidas, tudo nasceu de novo para mim. O meu vazio hoje é cheio pelo Espírito Santo. É paz, é alegria, mansidão. E tenho equilíbrio como esposa, tenho equilíbrio como mãe. Hoje eu posso dizer que encontrei Jesus na Igreja Universal. Tenho um casamento abençoado, tenho saúde, graças a Deus nunca mais tive doença nenhuma. O meu negócio corre bem, tenho um casamento feliz, o meu filho é feliz no casamento dele também, abençoado. A minha vida financeira também, mas acima de tudo tenho Deus, que é a coisa mais importante que a gente tem nesta vida. Com
palavras que confortam a alma, orações para todas as áreas da sua vida, mas principalmente a busca ao Espírito Santo. Uma reunião indispensável para si que prioriza Deus na sua vida. A importância de vir aos domingos é para a gente acender aquele fogo que nós temos dentro de nós, que Deus coloca na nossa vida para a gente poder ultrapassar todos os nossos problemas, porque os problemas existem na nossa vida, não é? Como a gente vive neste mundo, mas com a gente com o Espírito de Deus e buscando e ouvindo a palavra, meditando, aprendendo os ensinamentos e praticando, Deus opera na nossa vida e é uma maravilha. Jesus livra a sua alma da depressão, dessa prisão. Ele livra você. Se ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei, então ele te dá o alívio e ele muda a sua vida. O Templo Maior fica localizado na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, apenas a 200 metros do metro de Chelas. A porta aberta para o ajudar a mudar de vida. Você pode também estar conosco, você pode participar dessa grande concentração de fé e milagres, que é o encontro das famílias. Aos domingos temos recebido pessoas que vêm de todos os lugares e elas vêm em busca dessas orações, elas vêm participar e receber as orações que nós temos realizado, não é? Então, quando você vê, por exemplo, coloque aqui as imagens para mim ao fundo. Quando você vê essas pessoas chegando ao nosso templo maior, pessoas com depressão, pessoas doentes, pessoas com problemas na família, pessoas que vêm em busca de paz, quando você vê todas essas pessoas aqui, saiba que todas elas têm uma história. Todas elas. Cada uma dessas pessoas, em um dado momento da vida, pensavam, algumas delas, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Então aqui, quando você vê essa multidão, no meio dessa multidão, há pessoas que pensavam em morrer, há pessoas que tinham problemas financeiros, problemas no casamento, há outros que estavam doentes, alguns que eram desenganados pela medicina. Hoje, se você conversar com qualquer uma dessas pessoas aqui, você vai ver que a vida delas está totalmente diferente. Algumas aqui, a vida mudou por completo. Outras que estão novas ainda, chegaram há pouco, elas estão experimentando essa mudança de vida, mas todas elas têm aprendido a usar a fé e, através da fé, elas têm vencido suas lutas. Faça parte também dessa multidão. Essa concentração aqui é de domingo, 9h30. Domingo, 9h30, é o Encontro das Famílias. É uma reunião muito especial, Encontro de Famílias, domingo, 9h30, no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, tá bom? Agora, eu vou colocar, nesse instante, uma matéria que fala da obra social da Universal. Eu mostrei no programa de segunda o trabalho com os mendigos, com os desabrigados. Hoje eu vou mostrar um pouco do Lar Universal. Poucos conhecem, poucos sabem da existência do Lar Universal. É um local onde temos vários idosos e eles são acompanhados por médicos, são acompanhados todos os dias por enfermeiros, eles têm atividades, eles têm lazer, eles são cuidados com muito carinho e você vai saber como esse lar é mantido. Acompanhe. Na nossa rua, na nossa terra, ao nosso lado, assistimos à solidão, uma realidade envergonhada que assombra cada vez mais quem chega à velhice, quando os dias são iguais e o tempo teima em passar demasiado devagar. 24 horas antes de chegar ao Lar Universal, a Dona Manuela não sabia o que era amor, atenção, mas sobretudo dignidade. Desde sábado antes do Natal, desde sábado até segunda-feira, sem higiene, sem nada. Eu disse, eu não posso estar assim. Toda ensopada e sem higiene, sem nada, nem lavar mãos, nem cara, nem nada. Eu tenho que me pôr a andar daqui para fora, porque senão morro. E por isso, a IURD investiu nos últimos anos cerca de 15 milhões de euros na construção do Lar Universal,
Com reformas baixas, a grande maioria dos utentes não dispõe de recursos financeiros para comportar a mensalidade. A mensalidade do lar, ela está fixada, está tabelada em 1.200 euros um quarto duplo, 1.400 euros um quarto individual. E quando o idoso não tem condições de pagar esse valor, é aplicada uma comparticipação de 85% aos seus rendimentos, no caso a reforma. E é feito também um estudo socioeconómico à família, aos familiares do idoso, e visto que o idoso não consegue comportar o valor, então os familiares comparticipam também com uma parte, mas que é simbólica. Sem qualquer comparticipação de entidades do Estado, o valor que o idoso e a família não conseguem suportar é pago pela obra social da Igreja, que gasta anualmente no Lar Universal cerca de 600 mil euros. Um apoio fundamental para quem mais precisa. São pessoas com poucas condições económicas, são pessoas que estariam em casa com déficit, com carência de alimentos, com carência de medicamentos. São idosos que a família não consegue ajudar mais, são idosos que o apoio domiciliário que chega até eles também já não é suficiente, e então há essa necessidade de integração em equipamento social, neste caso em lar, porque o idoso já não tem condições de estar em casa sozinho e todo o suporte social que existe é insuficiente para a sua necessidade. Envelhecer é inevitável, mas é possível impedir que o fardo do tempo roube a autonomia dos idosos. O lar oferece também aos utentes várias atividades como ginástica ou fisioterapia, sempre adaptadas às necessidades de cada um. É a diferença entre anos a fio de abandono e solidão ou de companheirismo e dignidade. Olha só, o Lar Universal, pouca gente sabe, mas, por exemplo, esses idosos que estão aí, então, alguns deles, há uma contribuição, né, até eles têm a sua aposentadoria, né, sua reforma. Então, alguns deles, a família contribui com o Lar Universal. Mas o que eles contribuem não é suficiente, não seria suficiente nem para manter a alimentação deles, que é muito... Há nutricionistas, é uma alimentação rigorosa, preparada, tanto o café da manhã, o pequeno almoço, o café da tarde, o jantar, né? Então, há nutricionistas, há funcionários, os gastos são enormes. Nós não temos um centavo de qualquer instituição do governo, nós não temos nem um centavo de qualquer empresa, nenhum empresário se propõe a ajudar, nenhuma empresa, nenhum centavo, não há ninguém que procure o Lar Universal, pessoas aí, entidades que fazem caridade, empresas que fazem caridade. Nós nunca fomos procurados por alguém que tivesse ido visitar o Lar dos Idosos, queria até que mostrasse depois as estruturas, e que oferecesse uma ajuda, que dissesse assim, olha, vocês precisam de alguma coisa. Muito pelo contrário, o que nós temos é muito aperto das pessoas da própria assistência social, que vão e fazem um monte de exigências e adaptações, e isso e aquilo outro, e aquilo outro, aquilo. Nós, além de nós não termos ajuda econômica de ninguém, nós ainda recebemos toda a pressão, às vezes, de exigências que não se faz para nenhum outro lugar, mas se faz para o Lar Universal. A Igreja investe, a Igreja Universal do Reino de Deus, os seus membros, investe cerca de 600 mil euros por ano. É um pouco mais de 50 mil euros ao mês, porque só o que é dado aqui de contribuição por parte dos idosos, dos seus familiares, não é suficiente. Muito longe de poder arcar com as necessidades. Então, a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, todos os meses ajuda mensalmente com cerca de 50 mil euros, às vezes um pouco mais, totalizando um pouco mais de 600 mil euros ao ano só da Igreja Universal do Reino de Deus. E ainda há quem fale mal,
ainda há quem diga que o Lar Universal é para ter lucro. Por que não procuram as contas? Vocês que se julgam tão sábios e donos da verdade, procurem as contas, vão na Segurança Social, procure as autoridades, peça para ver sobre o Lar Universal, que vocês vão conhecer, vocês vão saber. Então, isso aqui é um trabalho social. Você viu o prédio lá, que não deu para mostrar aqui, mas que pedi, depois eu vou mostrar o prédio. Todo o prédio, toda a estrutura, com os quartos e tudo mais, 60 e poucos quartos, leitos. Essa estrutura aqui, ó, ao longo dos anos, não foi de uma vez só, ao longo dos anos essa estrutura ficou em mais de 15 mil euros. Mais de 15 mil euros. Ninguém vai mostrar isso, obviamente. Ninguém vai falar sobre isso. Mas falam mal da Universal, falam um monte de coisa. Esse lar não começou hoje. O Lar Universal já existe um pouco mais de 2 décadas, né, pastor Pedro? Mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas aqui, já em atividade, ajudando os idosos. Mas é isso, né? Então, procure mais informações que você vai saber. Um pouco mais de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros, toda essa estrutura aqui ao longo dos anos. Tá bem? Nós vamos fazer uma oração agora em favor de todos vocês. Pegue o seu copo com água, chegue perto da sua TV. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu peço em favor de todas as pessoas que acompanham a programação, que oram conosco, estejam elas onde estiverem. Agora é o momento da oração da família. E eu peço em favor de todas as famílias. Eu oro por todas as famílias, por todos os lares. Peço que haja paz em cada lar e cada família, que haja união, que haja felicidade. Que o Senhor abençoe a todas as famílias, meu Deus, todos os lares, todas as pessoas. Não importa a religião, elas estão unidas conosco nessa fé. Que o Senhor as ajude. Abençoe cada pessoa que pede paz para o seu lar. Eu peço por aqueles que estão hospitalizados, que estão no leito de dor. Peço por aqueles que estão desenganados pela medicina. Sejam livres, sejam curados, sejam libertos, sejam abençoados. Todos sejam abençoados agora. Sejam todas as famílias abençoadas. Eu peço por cada pessoa, meu Deus. Peço por cada vida. Peço que o Senhor abençoe a todos nessa hora. Abençoe a todos nesse momento. Ó, meu Deus, há pessoas aflitas, há pessoas desesperadas, há pessoas que não têm paz, não têm alegria. Eu oro em favor de todas elas, meu Deus, todas elas. Abençoe a cada uma. Abençoe o copo com água e todos que beberem recebam forças. Forças, essa pessoa que sofre com depressão, que ela receba o livramento, que ela tenha forças para chegar à tua casa. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos beber dessa água, beba com fé. Nós estamos já nos momentos finais do programa, mas eu queria dizer a todos que hoje, em todos os templos da Universal, nós teremos a Escola da Fé. Hoje é o dia de nós buscarmos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, e vamos falar de um assunto muito importante hoje. Por que a Igreja do Senhor Jesus é perseguida? Por que há perseguições? Por que isso é histórico? Por que ao longo dos séculos houve tantas perseguições contra o povo de Deus e por que isso acontece até então? Por que aqueles que vivem a palavra de Deus, e não poderia ser diferente, são perseguidos? Você vai saber isso hoje à luz das Escrituras. Às 20 horas teremos uma reunião muito especial, tanto no nosso templo maior como nos demais templos da Universal. Bem, chegamos ao final do programa. Luiz, obrigado por estar conosco aqui. Obrigado às demais pessoas que deram seus depoimentos. Deus os abençoe. Bom dia e até o próximo programa.